paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amigos irmãos. Queria pedir a você que curtisse, deixe o seu joinha aí no vídeo, certo? Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, passa para outras pessoas. Vamos dar um crescimento no canal, tá certo? Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Só um versículo, só um verso, só um trecho da palavra de Deus. Para começar. E vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E logo, em primeira vista, nesse texto, você percebe, louvado seja o nome do Senhor, que ele destaca duas classes: aqueles que se qualificam em posição de perdidos e aqueles que se qualificam em posição, louvado seja Deus, em certeza de fé e de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. E que mensagem é esta? Que mensagem é esta qual o autor, o responsável, inspirado por Deus que escreveu esta passagem, está falando? Nós já temos alguma ideia, porque cansamos de ver peças, seja em teatro, seja pela televisão, por via da televisão. Vemos peças, vemos encenações, filmes a respeito da paixão de Cristo. Mas o que eu quero dizer aqui nesta tarde é que a mensagem da cruz, o que realmente representa a morte de Cristo na cruz e no Calvário, o significado, o que realmente representa, e para nós, que peso tem a morte de Cristo naquela cruz. Como todos vocês já bem sabem, Jesus, ele morre naquela cruz, mas o peso que a missão de Cristo naquela cruz tem, muitas vezes mal toca o nosso coração, não nos traz reflexão, não nos traz responsabilidade, não nos traz apego, não nos apegamos. Você vê pessoas hoje que fazem parte de uma igreja e não estão nem aí para saber exatamente o peso que traz e a responsabilidade que foi de Jesus morrer naquela cruz. Não é apenas carregar um crucifixo no pescoço, que, para falar a verdade, é algo hediondo, é algo que é aversivo e que ofende a santidade de Deus. Imagina você, louvado seja o nome do Senhor, colocar no pescoço a representação da arma que matou o filho de alguém. Isso é repulsivo para o pai daquela pessoa que morreu por aquela arma. Isso é repulsivo, isso é vergonhoso, e isso vai causar revolta para o pai. Imagine você perder seu filho pela arma da mão de alguém
E a pessoa andar com a representação, com a tipificação, a representação da arma que matou seu filho, que matou a esposa, ou que matou alguém muito amado e muito querido. Isso é repulsivo, porque não é aquele pedaço de madeira ou de metal no pescoço que tem significado, mas é a mensagem, louvado seja o nome do Senhor, por trás daquele sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário e naquela cruz, e que nós, pela fé, louvado seja o nome do Senhor, abraçamos a responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor, de acatar com aquele peso e de receber. Louvado seja o nome do Senhor. É o amor que aquela mensagem e que aquele sacrifício, louvado seja o nome do Senhor, traz sobre nós, representa para nós. Você já pensou? É simples de entender, e eu já falei sobre isso. A palavra de Deus diz em Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele forma o homem do pó da terra. Alguns chegam a dizer que é do barro, a Bíblia diz que é do pó da terra. E quando Ele o cria, vendo Deus que Ele estava só, lhe cria. Ele também cria a mulher. E os dois, dentro daquele espaço que Deus reservou para eles, chamado Éden, estão tranquilos até que a serpente vai até Eva. E ali atenta a provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. A história você já sabe, nós já sabemos. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que a humanidade, ela cai, ela perece e ela cai em desgraça naquele dia. Agora, o que eu quero falar é que o problema não está em Adão e Eva. Segundo o que as Escrituras dizem em Gênesis 8:21, se não me foge a memória, é que o ser humano, ele tem maldade em seu coração desde sua meninice. As suas intenções já são ruins desde sua meninice. O problema não está em Adão e Eva, por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Romanos 3:23, e destituídos estamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão destituídos, afastados. Foram afastados. A Bíblia diz aí no capítulo 6, o verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o presente dado de graça por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado, ele é naturalmente encontrado no ser humano desde a sua infância. O problema não está em Adão e Eva terem errado lá no jardim do Éden. O problema está em que eu e você erramos todos os dias. O problema é que desde nossa infância já mentimos, já pecamos no que não era nosso, já cobiçamos o que não era nosso. Falamos coisas que desagradaram a Deus. Desde nossa meninice pecamos e quebramos a lei de Deus, quebramos a lei divina. Já fizemos alguma coisa que desagrada a Deus desde nossa infância. Esse é o problema. O problema é que eu e você erramos. O problema é que eu e você pecamos. E o problema muitas vezes é que não admitimos. Mas Jesus veio para morrer pelo pecado de quem? Ah, mas eu sou honesto, eu trabalho, eu vivo minha vida. A natureza humana, ela é pecadora, ela é pecaminosa.
E ela precisa encontrar a libertação da força do pecado que há dentro dela. Vou repetir de novo. A natureza humana ela é pecadora, pecaminosa. E ela precisa encontrar a libertação do poder do pecado que há dentro dela. Eu e você somos pecadores por natureza. Admitir que a pessoa admitir que não peca, que não precisa da redenção que vem da cruz e do Calvário, é o mesmo que ela dizer que ela é santa e que ela não precisa de Salvador, nem precisa de redenção, ela não precisou de nada. Somos pecadores por natureza. Muitas vezes o orgulho, muitas vezes a soberba, muitas vezes a falsa ideia de que você não precisa de salvação, de um Salvador, ou muitas vezes você achar que a religião pode muito bem substituir esse papel, porque não substitui. Ela não tem poder, ela não tem condições mínimas para isso. Ou você achar que a igreja ela pode substituir esse papel. E não pode. A realidade é essa. Religião alguma, mediador algum, igreja alguma pode substituir esse papel. Igreja alguma pode substituir esse papel. Essa é a realidade. É aí onde as pessoas estão enganadas. Porque Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Ele quem deixou claro. Ele aponta para si mesmo no capítulo 6 do Evangelho de João. Ele aponta para si mesmo no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele vai dizer no capítulo 11 do Evangelho de Mateus: venham a mim. É no texto do Evangelho de João 6 e 68 que um dos apóstolos pula. Jesus acaba de terminar um sermão. Ele está acabando de terminar uma pregação, de entregar uma palavra como essa que você está ouvindo aqui nessa tarde. E a palavra de Deus diz que muitos dos seus discípulos, muitos, já não o seguiam mais. Voltaram para trás e já não o seguiam mais. Ao que ele olhou para os apóstolos, e ele vai dizer o seguinte: vocês querem também? Querem também com eles? Por que a multidão voltava? Porque eles estavam achando aquele sermão duro demais. Duro este discurso, quem poderá ouvi-lo? Foi essa palavra que foi dita naquele momento. Jesus olha, vendo a multidão indo embora, ele olha para os apóstolos e diz: vocês querem ir também? Vocês querem ir com eles também? E é no verso 68 do capítulo 6 do Evangelho de João, que um dos apóstolos salta no meio e dizem: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só Ele, só nele. Não é onde, não é para onde iremos, é para quem. E só existe um. Ele disse no Evangelho de João 10, eu não canso desse texto, o verso 9: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Aliás, eu sou a porta. É João 14, 6 que ele diz isso, mas é em João 10, verso 9, que ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo.
mas procuramos outras formas. Corremos para todos os lados, procurando outras formas e meios de salvação e de vida eterna. Há uma preocupação, amém, meu Deus, da pessoa chegar ao paraíso ou não. Mas o que eu estou dizendo aqui nessa tarde não é apenas sobre questão de paraíso. É a questão de onde a pessoa vai, para onde a pessoa vai quando ela partir dessa vida. E só há duas vias. São duas vias eternas. Daniel capítulo 12, verso 2 vai dizer que muitos naquele dia ressuscitarão do pó da terra, voltarão à vida e sairão do pó da terra, uns para a alegria eterna, mas outros para desprezo e tormento eterno. Não há uma terceira via, não há uma terceira sugestão, só há em absoluto duas vias eternas. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, é Jesus quem diz, não sou eu. No verso de número 13, ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha aí, só existem duas classes que irão encontrar Deus: aqueles que tiveram fé e abraçaram a salvação mediante o Evangelho, e aqueles que se perderem. Aqueles que se perderem, porque para aqueles que não abraçam uma fé genuína no Evangelho, não é igreja, não é religião, pelo amor de Deus. As pessoas estão enganadas, elas estão apegando-se à religião, quando na verdade a palavra de Deus diz, a palavra de Deus explica, orienta. Vou fazer a melhor colocação. A palavra de Deus orienta que a gente tem que abandonar qualquer superstição ou qualquer outra tradição que não esteja de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. A pessoa tem que largar, mas ela ainda está pegada porque a religião fala mais alto. Quando quem deveria falar mais alto na vida da pessoa que escuta uma mensagem como essa é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele promove vida, paz e imortalidade. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a cruz é o alvo principal do Evangelho. O que a mensagem da cruz representa para você, querido e amado ouvinte? O que o peso daquela morte naquela cruz representa é admirável, é bonito. Eu choro quando eu vejo os filmes ou aquelas peças onde Jesus está ali sendo entregue naquela cruz, derramando aquele sangue, aquela cena trágica, aquela cena terrível. Meu coração, ele se comove muito com aquilo. Só isso, apenas isso. A cruz era muito mais do que isso. A mensagem da cruz, ela nos traz vida eterna. Mas quando nós cremos, quando estamos dispostos a abandonar qualquer conceito e qualquer ideologia em favor da mensagem e da orientação que louvado seja o que aquele sacrifício traz, quando pesa em nós, quando traz, louvado seja o nome do Senhor, o peso da transformação, é quando somos transformados e mudados de dentro para fora. É quando o peso dessa mensagem começa a mudar os nossos conceitos, as nossas opiniões, as nossas ideologias. É quando nós começamos a valorizar o que realmente Cristo fez e a querer saber mais do que Jesus tem para passar por meio e mediante essa mensagem. Será possível que alguém que me ouve nessa tarde
vista de tão graciosa graça, de tão gracioso amor, tão gracioso sacrifício, tão graciosa redenção. Ele abandonou tudo na glória e veio se fazer homem. Ele já existia antes de nascer, antes mesmo de nascer do ventre de Maria, ele já existia. E ele se fez homem, e viveu entre os homens, e andou entre os homens. E no final de 33 anos de sua vida, ele vai ser agora entregue a homens pecadores, e vai ser levantado numa cruz, e naquele monte, e naquele alto, vai estar o nosso Salvador. Naquele alto vai estar a luz do mundo, trazendo salvação e redenção a todos os homens. Ele não morre na cruz somente para me fazer chorar. Ele não morre na cruz somente para que eu ache bonito, para que me sirva de atrativo de maneira alguma. Quando ele morre naquela cruz, diante do céu e diante do inferno, ele está comprando um povo. Louvado seja Deus, um povo seu particular, que vai estar disposto a abrir mão de qualquer coisa para viver para Ele. E essa pessoa pode ser você, amigo e amiga, você moço, você moça que está me ouvindo nesta tarde, que pode abraçar esta fé, abrir mão de qualquer coisa que diante da palavra de Deus não tem valor, porque a única coisa, a única razão que tem valor diante de Deus, como salvação, como redenção, como garantia de vida eterna, garantia de quando você partir dessa vida e morrer, você vai ter o seu espaço lá em cima. E não sou eu. Não é dinheiro que garante isso. Não se compra pedaço de terra no céu. Mas é por meio da fé. É por meio de você crer e abraçar esta palavra. Tome uma decisão quanto antes. A mensagem da cruz, ela tem um peso de significância muito mais extraordinário do que a gente pensa. E não precisa ser amanhã. Bom é que seja hoje. Louvado seja Deus. Bom é que seja hoje. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 11 vai dizer: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Verso 12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos aqueles que creem no seu nome. Receber Cristo, se arrepender dos pecados, receber Cristo, é um ensinamento das Escrituras. O próprio Cristo estabeleceu que aqueles que ouvissem esta mensagem tomassem uma atitude de recebê-lo como Salvador. Na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Roma, em Romanos, capítulo de número 10, verso 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Verso 10, e está escrito: visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação.
é estabelecido pela palavra. Que o homem tome uma atitude, louvado seja o nome do Senhor, e tome uma decisão de receber a Cristo como Salvador, se arrependendo de seus pecados. E se arrepender dos seus pecados não é nada mais, nada menos do que a disposição mental e emocional. É a disposição completa e absoluta de largar aquilo que é contra a palavra de Deus. O pecado, os maus hábitos, os vícios, os velhos costumes, para aderir por uma nova vida em Cristo, aprendendo uma nova vida por meio dos ensinos de Jesus. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Tome a decisão de servir a Jesus, de seguir a Cristo de verdade. Tome essa decisão em nome de Jesus. Em nome do Cristo, eu faço apelo a você que me ouve nessa tarde. Tome essa decisão. O mais rápido possível. Você pode partir daqui para amanhã e vai partir sem Deus e sem salvação. Porque a salvação é dada mediante o Evangelho, através da mensagem da cruz. Se você deseja fazer essa decisão, faça essa oração comigo. E logo depois procure uma igreja séria, uma igreja que pregue verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Eu quero fazer essa oração com você. Aonde você estiver me ouvindo, eu quero tomar a atitude de receber Cristo como único Salvador, como único Santo e Mediador da tua vida. Repita essa oração comigo. E procure de imediato uma igreja séria, uma igreja que transmita a mensagem do Evangelho. Faça essa oração. Senhor Jesus, repita comigo, Senhor Jesus, eu ouvi a mensagem da cruz, a mensagem de vida, e eu tomo a minha decisão, faço a minha decisão hoje, de receber-te como meu único, suficiente e eterno Salvador. Abro mão de qualquer conceito, opinião e ideologia para viver segundo a doutrina e os ensinamentos do Senhor no teu Evangelho. Peça ao Senhor que me receba, pois eu te recebo nesse momento. Escreve o meu nome no livro da vida. Entrego minha vida ao Senhor, de fato e de verdade, de todo o coração. Me segure e me sustenta até aquele dia, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não se conforme, não se acomode apenas a isso. Procure uma igreja séria. Procure ouvir mais do Evangelho. Procure verdadeiramente servir a Cristo de fato e de verdade. Desate-se dos nós e das amarras da religião e do sistema religioso. E abrace apenas a fé no Evangelho de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com as nossas vidas, agradecendo sempre o carinho de todos que nos ouvem. Agradeço de todo o coração o carinho de todos que nos ouvem, o carinho que vocês têm. Louvado seja o nome do Senhor. E sábado, se o Eterno nos permitir, estaremos aqui mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Que estas mensagens não se percam no ar, mas que possa encontrar lugar reservado no coração de cada um. Meu abraço forte deste amigo que vos fala, pastor Edson.